que vocês querem? Tem dois aqui me assistindo ao vivo. Tem nada pra vocês. Estou esperando. Boa noite. Deixa eu ver aqui, Isabel. Vi Borges, boa noite. Tudo bem com vocês? Esperar mais um pouquinho até chegar mais alguém. Amanda Massas. Ixi, Amanda. Vou fazer uma massa, hein? Não é a sua massa, mas vamos fazer massa. Na verdade, a massa vai ser o acompanhamento, né? A ideia é fazer o tomatinho para quando a gente chega em casa ter uma opção de uma receita rapidinho, sem que que seja rápido, não tão rápido, né? Mas que facilite a nossa vida, às vezes uma sexta-feira à noite ou durante a semana, fazer um prato bem bacana, que fique bem saboroso e que não nos dê muito trabalho, que dê pra gente fazer uma apresentação bem bacana, né? Cássia, Bert, não sei se é Bert Mês, Thaís de Uberlândia, Thaís é de Uberlândia, Cássia, Carvalho Nucci, Osmar, e aí, Gorete, tudo bom? Carlinhos, vocês viram lá hoje do temperinho, mas na verdade não é um tempero que eu postei lá, Oficial Jandira, Fátima, que da Estévia, gente, até vou mostrar aqui de novo. Enquanto que a gente espera chegar mais alguém, aí eu dou uma lembra aqui de novo. Vocês viram a Estévia? Alguém conhecia a Estévia aí? Eu não conhecia a Estévia, gente. É muito doce, é muito bacana. Amanhã eu vou testar num suco para ver se realmente fica gostoso no suco, né? Porque aí como a gente bate com outras frutas, achei muito bacana, achei bem legal. E também teve o nosso vídeo lá hoje no YouTube, que eram legumes ao forno. E aqueles legumes lá do videozinho de hoje, também é uma ideia bacana para a gente fazer a mesma coisa que eu vou fazer com o tomatinho hoje, de colocar na massa, pode ser feito com aqueles legumes também. A gente coloca no forno, assa da mesma forma, né, que tá lá no vídeo, e aí depois você coloca na massa. Fica bem bacana, fica bem gostoso. A gente faz muito aqui em casa, tá? Thaís, que legal, você não viu, Thaís, a Estévia, não conhecia? Ah, não conhecia. Eu peguei por acaso, na verdade eu não fui procurar, eu sempre tô dando uma espiada assim nos temperos e aí tava lá, não tava nem com o nome, perguntei, até confundi na hora, achei que fosse Melissa e aí o rapaz falou, não, é Estévia, muito legal. Se vocês encontrarem em algum lugar e tiverem oportunidade de provar, achei bem legal porque eu acho muito mais, se funcionar e se ela crescer e ficar bem grande, né? É muito melhor do que a gente usar a Estévia, né, em pó do mercado, porque essa daqui, ela é de verdade. E eu não imaginei que ela fosse tão doce, mas ela é bem doce. Você põe na boca um pedacinho da folha, é como se você tivesse colocado umas 5, 10 gotas de Estévia, assim, numa colherinha mesmo, que quando você pega puro, é muito doce. Deixa eu ver, 8h03, dá para esperar mais um pouquinho, né? Às vezes, quem tem um espacinho em casa, esses temperinhos, assim, é bacana para vocês plantarem também em vasos, né? A Estévia é legal em vaso, manjericão mesmo, manjericão é legal em vaso maior, né? Às vezes, eu até tenho um aqui,
que eu vou usar agora é esse daqui, ó. Eu compro, mas aí eu replanto ou no chão ou num vaso bem grande. E de preferência que não pegue muito sol direto. Porque essa terra aqui que vem neles não é bacana. Eles não ficam vistosos por muito tempo. Eu já tentei deixar assim dentro do vasinho deles, né? E colocar em cima da bancada da pia. E aí ele não continua dando folhas em seguidinho, 1, 2 semanas. Quando eu tiro todas as folhas, já era o pé de manjericão. Mas quando a gente troca essa terra aqui, que normalmente ela é muito seca ou às vezes tem muita raiz, eu até tiro um pouquinho a raiz, planto num outro vaso e vira um pé enorme. O meu até secou e agora eu tô com vários pequenininhos. Quando ficar grande, eu compartilho aqui com vocês. Vânia, Elisângela, Luiz. Bom, acho que vamos começar com a nossa receitinha de hoje, que é bem simples, só que eu sempre me coloco a falar aqui e aí quando vê, deu 1 hora, mesmo que seja uma receita de 15 minutos, às vezes acaba demorando um pouquinho. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou ligar o forno. Eu uso muito o forno a gás aqui em casa, eu gosto do forno a gás, então eu vou ligar ele aqui. Sempre que eu faço essas receitas, até hoje naquele vídeo lá do YouTube, o pessoal já me perguntou, Rose, mas e no micro-ondas? Eu não tenho micro-ondas e eu não uso micro-ondas. Primeiro porque eu não gosto muito do sabor dos alimentos do micro-ondas, talvez até porque eu não use ele tanto assim. Tudo é uma questão de se acostumar e de ter o hábito de usar e de fazer receitas com aquele utensílios. Eu gosto do forno justamente pela questão de eu não ter tempo. E aí vocês podem dizer assim, como assim? Você não tem tempo e você prefere usar o forno a gás, que às vezes demora um pouquinho mais, que demora mais que o micro-ondas e que também demora um pouquinho mais do que o forno elétrico. Desculpe. Justamente porque assim, ó, como eu não tenho muito tempo, eu gosto de usar o forno em receitas que eu possa ir fazendo outras coisas depois. Então, à noite, por exemplo, quando eu chego, eu gosto de usar o forno porque no caso dos legumes, se eu for tomar um banho, então eu deixo os legumes maiores, eu coloco umas batatas assar, cenoura, kabuchá. Então eu gosto de fazer essas receitas porque eu já tempero, não dá muito trabalho, porque verduras e legumes é só você cortar no tamanho que você deseja. E aí no caso, se eu demorar mais, tipo 1 hora, eu deixo elas maiores, coloco umas batatinhas que às vezes eu já compro menores, ou se for muito grande, eu divido em 2 ou em 4. Tempera bem e forno, o resto o forno faz por mim. Eu vou lá, tomo o meu banho e depois quando eu retorno ainda dá tempo de fazer uma salada, dá tempo de fazer um arroz. Então é o forno que trabalha para mim. Na hora do almoço também eu faço muita coisa no forno, porque eu já tenho as travessinhas que vão ao forno, então eu chego, forno, marco 15, 20 minutos, enquanto isso dá tempo de pegar um sol, dá tempo de sentar um pouco, se precisar colocar uma roupa na máquina dá tempo de arrumar a mesa. Então eu uso esse tempo às vezes até para sentar e nem sempre também para trabalhar, é para poder parar um pouco e cuidar um pouco de mim. Então por isso que eu uso mais o forno e que eu não tenho forno elétrico, porque é forno de micro-ondas. E uso muito pouco o forno elétrico, tanto que tem uma chaleira lá que todo mundo me pergunta, a chaleira fica lá, porque a gente usa o forno pouco, tá? Então receitinha, primeira coisa pra gente não demorar muito. Eu vou fazer hoje um espaguete com tomatinho confit. Tomatinho confit é aquele tomatinho bem pequenininho que normalmente você compra, o pessoal faz, ele vem no azeite, bem temperadinho. E eu gosto de fazer ele no forno. Ele é muito simples de fazer, porque você compra o tomatinho, já lavei aqui e põe numa travessa. E é uma receita bacana que você pode preparar de várias maneiras. Dá para colocar na massa, igual eu vou colocar hoje. Dá para você comer com torradinhas. Aí você faz as torradinhas, põe no forno também um pouco. Eu até separei um pão ali pra gente fazer uma brusqueta depois. Você pode comer sobre uma brusqueta com uma mussarela de búfala. Deixei separada aqui. Também uma ideia bacana de fazer esse tomatinho aqui. Você, depois quando tira do forno, você pode colocar num prato bem bonito, umas mussarela de búfalas,
de búfala, e aí você pega esse tomatinho bem quente, assadinho, e joga ali em cima. E serve com torradinha. Eu acho que aqui no feed até tem uma foto de um prato que eu fiz e eles estão lá. Então fica delicioso, fica incrível. E você come assim no instantinho e fica uma apresentação super bonita. Vou fazer uma pergunta. Pergunta assim. Hoje vamos fazer um bararana. Essas sementes desses tomates têm que ser retiradas ou não necessariamente? Eu nunca tiro semente de tomate nenhum. Porque tem aquela questão, que semente de tomate não faz bem para o rim, né? Tem um monte de coisa aí que vocês vão pesquisar e aí vão falar que é melhor retirar a semente do tomate. Só que o que acontece? A gente não come tanta semente assim de tomate, a gente não come tomate com semente de manhã, na hora do almoço, na janta, né? Para tirar toda essa semente. Então eu nunca tiro, nem mesmo quando eu faço molho. Às vezes a gente fica se preocupando com um produto natural, eu vou ter que tirar semente, vou ter que tirar casca, porque, né? E a gente acaba não se preocupando com outros ingredientes que a gente compra no mercado, que vem industrializados, que tem nomezinho lá que a gente nem conhece e a gente não se preocupa. Então eu não tiro a semente. Porém que algumas pessoas realmente, quando tem problemas no rim ou alguma doença específica, não podem comer, precisam evitar. Mas aí, neste caso, elas já vão ser... o médico delas já vai falar para elas, realmente, nesse problema de saúde, você não pode comer, às vezes, nem mesmo o tomate para não correr o risco de comer semente. Mas aí são casos específicos. Do contrário, eu não tiro. Tomatinho, forno aceso. Já vai passar de 15 minutos, tá? 15 minutos depois de colocar no forno. Tempera, coloca aqui a minha pimenta. Vão perguntando aí, tá? Que aí o Jonas vai me ajudando aqui, porque às vezes eu fico falando e não vejo as perguntas. Vou colocar sal, vou colocar azeite, e aí eu coloco bastante azeite. Quem não gosta do tomatinho inteiro, pode cortar ele uma vez no meio. Eu gosto do tomatinho inteiro. Vou colocar um alho aqui para dar um aroma. Não gosta, não precisa colocar. Deixa eu virar aqui o alho. E aí coloco um pouco de alho aqui. Já deixei aqui separado um manjericão. Eu gosto de colocar um pouco de manjericão aqui. Esse alho aqui vai dando um cheiro. Mas o manjericão ele fica mais gostoso também de deixar umas folhinhas para colocar depois. Vou colocar aqui tomilho. Eu amo tomilho, ele vai dar um saborzinho diferente aqui. Vou pegar um pouco desse outro manjericão aqui. Eu tenho dois manjericão, que é esse manjericão grande, que é o basílico, que eles chamam mesmo, que é uma folha bem grande. Ela é gostosa de comer nas saladas. Você pode colocar em tudo, mas na salada ele fica mais gostoso porque é uma folha mais lisinha. Na pizza... você pode colocar em tudo, mas ela é mais suavezinha para mastigar. Esse outro aqui, ele é mais cheiroso, mas a folhinha dele é mais peludinha. Então, às vezes, para você colocar em saladas, assim, ele não é tão gostoso de comer. E aí, eu já coloquei sal aqui. O que a gente vai fazer com isso daqui? Forno por 15 minutos. E enquanto isso, a gente vai fazer a nossa massa. Vou colocar no forno. E aí assim, ai Rose, mas 15 minutos será que dá? Sempre tem que verificar muito o forno de vocês. Esse meu forno aqui, ele é muito bom. Eu sempre ligo ele uns 5 minutinhos antes, tá? Então 15 minutos nas receitas que eu faço tá super bem. Mas precisa ver o forno, porque normalmente o forno a gás, nem todos eles são tão bons assim. Porque já teve receita que eu fiz que... em 1 horinha, assim, quando é uma mais demorada. E aí tem pessoas que falam assim, poxa, mas eu deixei 1h30 e não assou. Então, precisa conhecer o forno de vocês, tá? Já liguei aqui essa água que já estava mais ou menos quente. Acho que eu até vou puxar para frente aqui, pra gente agilizar. E aí eu vou aproveitar que o forno tá ligado e eu também vou colocar um pão ali pra gente fazer a brusqueta com alguns desses tomatinhos para vocês verem que fica bem bonito e que fica bem gostoso. A gente faz muito aqui em casa
e nós fazemos, às vezes à noite chegou, eu sempre gosto de ter um pão italiano rústico congelado, porque aí eu chego, tiro ele. Esse aqui fui eu que fiz, ainda estamos aperfeiçoando, né? Mas quando eu não faço, eu gosto de comprar um, porque ele fica mais gostoso pra gente fazer essas receitas de brusqueta, porque a textura e o sabor dele ficam diferentes. Então, sempre aproveitando o forno. Vou pegar uma travessinha também, que é uma receita bem simples também. Chegou em casa, eu faço essas brusquetas acompanhadas com uma salada. E é só. Aí, para levar ao forno, eu gosto muito de colocar um alho, porque dá um temperinho diferente. Então, vem aqui, você dá uma esmagada assim no alho. E aí eu jogo os pedaços aqui, que é só para dar um cheirinho, um sabor. Vem aqui, coloca azeite. E aí eu levo ao forno. E aí eu deixo uns 10 minutos, dou uma virada. Se você gosta mais crocante, deixa mais tempo. Quando eu faço brusqueta, eu não gosto que ela fique crocante demais. Mas se você esquecer, também não tem problema. Vou colocar lá no fundo. Deixa eu ver que horas são. 8h15. Então, 8h30. Vou tirar essa tábua daqui. E aí, mesmo fazendo esse tomatinho aqui, por exemplo, sobrou tempo, né? A massa, a água já tá aqui, agora a gente vai colocar em seguidinha. Se eu não tivesse aqui na live de vocês, eu poderia sentar ali uns 10 minutos, voltaria aqui, a massa já estaria quase pronta, já daria para só servir a nossa massa. Então, ela é super simples. O que eu usei aqui? Eu usei duas embalagens dessas de 180 gramas do tomatinho. Eu gosto de comprar aquele tomatinho doce, que é o Sweet, você vai ler lá. Não é muito caro esse tomatinho, paguei R$13,69. E o legal é pegar esse mais docinho, tá? Porque o outro, aquelas bandejinhas daquele mais rústico, fica gostoso também, mas não dá aquela... Ele fica mais ácido. Então, sempre tenho preferência na hora de escolher o tomatinho, pegar esse que é o Sweet. 2. A massa. Às vezes a gente vai no mercado e fica meio que escolhendo, vai pegar uma massa mais barata, né? O ideal é a gente sempre comprar uma massa um pouquinho melhor para a gente fazer. Por que eu gosto de comprar uma massa melhor? Se você comprar uma massa melhor, vocês podem até fazer o teste aí, não sei se vocês comem bastante massa. Se você comprar uma massa melhor, às vezes mesmo que sobre e você resolva não usar toda a massa no molho, se você colocar na geladeira para você fazer uma salada no outro dia, ela ainda fica gostosa, ela não fica aquela massa que desmancha. Se você pegar uma massa muito baratinha, às vezes muito vagabundinha, você ferveu ela 2, 3 minutos, ela meio que desmancha. Quando você coloca o molho, ela não fica bacana, ela não fica saborosa. Então, o legal, assim, ó, eu sempre gosto, quando eu vou cozinhar para mim, de comprar os produtos de uma qualidade melhor. Porque eu penso mais na qualidade do que na quantidade. Porque aí você pega e dá uma equilibrada. Você não precisa fazer um monte de massa. Você faz uma massa que seja uma quantidade boa, bacana para você e que você fique satisfeito, mas a gente não precisa comer assim, de ficar assim, ai, pronto, comi demais, né? Então, eu prezo muito pela qualidade. Por que eu escolhi o espaguete hoje? Tem aqui, que o Jonas até pegou para mim. Eu ia fazer aquele talharim que nós fizemos no outro dia, até numa live no sábado. A gente fez aqui. Eu sempre tenho a minha massa caseira congelada, só que aí nem todo mundo vai ter massa caseira em casa, não é mesmo? Então, por isso, eu resolvi fazer o espaguete, porque todo mundo tem espaguete em casa e se você não tiver espaguete em casa, também você pode fazer com qualquer outra massa, parafuso, com penne, o que você tiver e que você costuma usar. E aí também tem a questão das massas sem glúten, massa que sem ovos, né, que seja uma massa vegana. E aí eu até fui olhar no mercado, mas o que acontece? É a mesma coisa, nem todo mundo vai ter essas massas em casa. Então, a receita de hoje é para você fazer com a massa que vocês tiverem aí. Porque às vezes eu faço alguma coisa com uma massa ou com o ingrediente que eu tenho aqui
E aí a pessoa diz, poxa, mas eu não vou fazer porque eu não tenho essa massa. Então a ideia é sempre trabalhar com o que cada um tenha em casa. E também porque eu falo em comprar um produto de qualidade, comprar um produto melhor, mas também às vezes as massas que são sem glúten ou essas massas que são veganas, elas são um pouquinho mais caras. A massa que eu fui olhar hoje era uma massa era de beterraba, mas ela não era espaguete e tinha massa de espinafre. Foi o que eu achei. E aí também tem massas de feijão, mas era na base de 15, 20 reais o pacote. E como eu normalmente não uso essas massas porque eu prefiro comer menos, e aí eu como uma massinha que eu gosto, apesar que as de beterraba e as de feijão são super gostosas, e aí eu fiz com a massa que a gente tinha aqui em casa. Vou colocar a massa aqui. Ah, Dani, você está perguntando se você conserva o tomatinho na geladeira, completa com azeite? Esse tomatinho assado já, Daniessa? É esse assado? O tomatinho, eu sempre deixo ele, tipo, se eu lavar o tomatinho, eu lavo e seco bem, coloco sobre um papel e mantenho ele dentro de um potinho fechado na geladeira. Ele dura super bem. Não pode lavar e guardar ele úmido, que aí rapidinho ele estraga. No assado. Ah, assado. Normalmente, Daniessa, eu não guardo ele na geladeira já assado. Não sobra. É porque aqui em casa a gente faz muito sob medida. Vou fazer a massa, é aquela quantidade. No máximo eu faço pro dia seguinte. Arroz. Arroz é uma coisa que eu até faço uma porção a mais para congelar. Mas aí antes de ir para mesa eu já divido. Essa parte que vai para a marmita que eu vou congelar, essa parte vai para a marmita que fica para amanhã e essa parte vai para a mesa. Então eu não tenho o hábito de fazer para sobrar. Também não tenho o hábito de fazer para sobrar esse tomatinho, porque assim, ó, são 15 minutos. O sabor dele na hora fica diferente. Eu já tentei guardar na geladeira, mesmo com azeite, com temperinho, ele não é igual. E aí se eu for tirar da geladeira e tiver que aquecer de novo para fazer a receita, às vezes 15 minutos é muito rápido. Então eu não tenho o hábito de guardar na geladeira, mas eu já fiz assim por uns 2, 3 dias. Não dá para deixar muito tempo, uma semana, 2 semanas, mesmo no azeite, porque eu acho que o saborzinho já não fica igual, tá? Mas pode fazer. Aqui em casa não sobra. O pão. Vou virar o pão. Não, tá tranquilo. Os tomatinhos aqui estão estourando. Vou tirar essas coisas daqui. Enquanto fica pronto, eu vou deixar essa mussarela de búfala já partida ao meio. Eu desliguei a água aqui antes e aí agora vai demorar um pouquinho mais. Vocês comem muita massa aí? Vocês fazem a própria massa? Conta aí pra mim, pra compartilhar. Vocês fazem a massa caseira? Já viu você fazendo a massa caseira? Quem viu a massa caseira outro dia? Os tomatinhos estão aqui. Já eles estão prontos, vão ficar prontos antes da massa. A mussarela de búfala eu sempre parto ao meio, porque aí depois eu vou misturar o tomatinho na massa, vou colocar a mussarela de búfala em cima e aí você pode servir na hora ou pode voltar ao forno. Ou ainda, se vocês tiverem uma frigideira com tampa maior, hoje eu vou fazer na travessa, mas dá para vocês fazerem até numa frigideira que vai ao forno, aí cozinha a massa, depois você joga o tomatinho dentro da panela e da frigideira e aí leva ao forno mais um pouquinho. Daniela falou que não sabe fazer massa. E a Amanda eu compro. Amanda, eu compro. Casa da Ferreira Espeto de Pau. Ah, não, Amanda. Nada disso. Você é especialista em massa. Você é a primeira que tem que comer a sua massa, hein? Pode comprar, não. Além de...
Ele disse que gosta de italiano e usa o integral. Ah, legal. Tá? Porque de búfala. Hoje vamos fazer um belo espaguete com... eu tô lendo a minha lá embaixo. Gostamos da massa integral comprada. Eu faço a massa integral em casa. Raramente eu compro. No outro dia a gente fez a integral. Então a gente sempre faz aqui em casa. A Dani... falou da integral. Tava vendo aqui a Vânia. O porquê da mussarela de búfala? A mussarela de búfala ela é mais suave, tá? E também quem tem um certo grau de intolerância à lactose, também, dependendo do grau, não pode comer os outros queijos, mas o queijo de búfala eu já vi que algumas pessoas que podem consumir, tá? Eu acho ela mais suavezinha, ela fica meio inteira, ela dá aquela derretida, dá uma leve desmanchada, mas ela não derrete toda assim, você vai pegando os pedacinhos. A mussarela de búfala e o sabor dela, na verdade é mais do sabor dela que eu gosto, que fica bem suave assim, você sente, é diferente, tá? Mas quem não tiver, cada um coloca o queijo que gosta e que tiver. Eu tô colocando essa ideia da mussarela de búfala, porque aí mesmo quem não tem o hábito de usar, às vezes pode ter uma ideia diferente, né? Deixa eu ver aqui. Que aí você prova também, porque às vezes a ideia é você provar um sabor novo, preparar uma receita de uma maneira diferente, tá? Só vou dar uma viradinha aqui na torradinha. Mexer a massa. Quanto tempo a massa? Depende muito. Essa massa aqui, ela demora um pouquinho mais. Ela demora em média de 5 a 8 minutos para ficar pronta. Eu já tinha deixado sal na água. E aí ela vai ficar aqui mais um pouquinho. Acho que essa aqui já tá pronto. Eu acho lindo quem faz a própria massa. Nunca me aventurei. Antes, quando nós abríamos a massa na mão, a gente fazia menos. Mas assim, ela fica muito mais saborosa. Depois que você começa a fazer massa caseira, é muito mais gostosa e ela fica muito mais leve. Porque às vezes a gente tem a impressão que a massa caseira ela fica pesada. Mesmo a massa integral caseira, quando a gente faz 70%, assim, ela fica muito levinha. A gente às vezes faz e aí faz uma medida, a gente diz, poxa, mas acho que vai ficar pesado, né? Porque algumas receitas de massas integrais que a gente come e que a gente compra fora, às vezes quando você vai comer ela fica meio pesada. E a caseira que a gente faz, que é só ovo e farinha, ela fica muito levinha. A gente se surpreende muito e talvez até pelos molhos que a gente faz. A gente usa muito o molho ao sugo e no máximo um molho branco também que a gente faz por aqui. Mas a gente começou a fazer mais massa depois que a gente comprou o cilindro para abrir. Para quem gosta de massa, vale muito a pena. Eu acho. Nós temos um módulo no curso nosso que fala, explica certinho. E aí vale a pena. Faz. Depois que você começar a fazer em casa, até aquela preguiça de mulher que a gente fez aqui numa live ao vivo também, ela fica muito gostosa, ela fica muito levinha. Então, às vezes, quem não tem o hábito de fazer a massa em casa, faz a preguiça de mulher. E foi com quem? Com Paixão Culinária? Não, com Paixão Culinária a gente fez o estrogonofe de couve-flor. A gente fez o estrogonofe de couve-flor lá com o Lucas. Não foi a preguiça de mulher, tá? E para quem também é lá no nosso curso, que não estão as inscrições abertas agora, né? Mas quando for abrir de novo, a gente tem um módulo inteirinho onde a gente faz as massas caseiras, a gente faz as lasanhas, a gente faz o talharim 70% integral, depois a gente faz a massa caseira para lasanha, a gente monta a lasanha. E aí também tem receita de talharim com molho ao sugo, tem lá no nosso curso. Que você faz e parece nhoque.
É essa daí que a gente chama de preguiça de mulher. Essa daí, Gorete, que a gente chama de preguiça de mulher. Que na verdade, eu não sei se alguém daí teve na live que eu fiz, as italianas lá perto de casa, quando eu era criança, né? Elas chamavam de preguiça de mulher porque ela é muito rápida de fazer. E aí chegava, quando tinha um monte de tarefa, de coisas para fazer, então eu chegava em casa num instantinho, elas faziam. Só que elas diziam que era preguiça de mulher porque elas tinham preguiça, era brincadeira delas, né? Para não ter que abrir a massa, né? Que ela fica mais fininha. E o próprio nhoque, quando você faz o nhoque mesmo, né? Ele tem todo o segredinho, você tem que abrir, cortar em pedacinhos, né? E a preguiça de mulher, não. Aí, Luísa, a massa tá quase. Deixa eu espiar mais uma vez. 8h29. Tá borbulhando aqui. Vou colocar aqui que a gente já tira. Pode fazer, que é muito boa essa presa. Você já fez? A Vânia, pode fazer que é muito boa essa preguiça de mulher. Você fez a receitinha? Vou deixar aqui. Vou tirando as coisas daqui porque a massa já tá pronta. E o tomatinho também. E aí vocês vão ter que fazer mais perguntas porque hoje a receita foi rapidinha. Vou aí jantar. Pode vir, Suzana. Dá tempo, não tá pronta ainda, ó. Qual coisa a gente faz mais? Tem mais tomatinho na geladeira. Eu faço massa, é uma delícia, Mirna. Quando a gente faz massa caseira, né? Até quando a gente vai comer em um outro lugar que é especialista, às vezes a gente diz, ai, não é a minha massa. Ah, tá. Mas outra coisa é fazer, Cacá, sem experiência na cozinha. Mas na cozinha, me pergunto muito assim, como ser criativo na cozinha, como fazer receitas bacanas. Na verdade, às vezes quando a gente começa a cozinhar, a gente quer fazer muito receitas diferentes, né? A gente quer fazer aquelas coisas complexas, né? E assim, na verdade, a gente precisa começar com o básico. Quanto mais a gente faz o básico, faz arroz, faz feijão, faz essas coisinhas, e aí no dia a dia vai colocando ingredientes diferentes, e a gente começa a olhar e diz, poxa, mas arroz e feijão de novo? E aí a partir do básico você começa a criar outras receitas, e aí você faz qualquer receita depois. Então, às vezes, quando a gente começa a querer cozinhar, a gente só quer o complicado, né? Mas o legal é a gente começar com o básico, pra gente realmente cozinhar todo dia, fazer arroz todo dia, fazer feijão todo dia, né? Fazer umas receitas assim pra fazer todo dia. E quando você tá craque nisso, sai fazendo todas as outras receitas. Eu só queria ser sua vizinha. Tá bom, Thaís. Aí eu ia colocar você aqui me ajudar a cozinhar. A gente ia montar uma equipe aqui e a gente... Bora lá, né? A gente comia. O bom aqui em casa, o Jonas que sempre fala, assim, o bom é que a gente se dá, né? Porque a gente faz a receita, a gente cozinha, mostra pra vocês e depois a gente saboreia e degusta ela. Deixa eu tirar a massa daqui, gente. Seguinte, eu não tenho escorredor de massa, tá? Como que eu escorro a massa? Eu escorro a massa sempre com a tampa, ou eu uso esse coadorzinho aqui. Quando eu preciso da panela, que eu já vou colocar o molho aqui dentro, eu deixo nesse coadorzinho aqui. Eu não gosto de usar muitos outros utensílios. Eu já fui várias vezes para comprar o escorredor de massa, e eu tinha um que eu até doei. Porque aí ele ficava ali guardado, porque dizia, ixi, vou sujar mais esse negócio aqui, vou ter que lavar? Não vou. Aí eu acabava não usando. Então eu escorro assim, ó, com a tampa. A Leide tá falando que gosta da feirinha. Da feirinha. A gente também gosta da feirinha.
E assim, eu sempre falo aqui, ó, que a ideia é usar o menos utensílios possíveis. Tem um monte de coisa bacana, né, que quando a gente entra naquelas lojas de utensílios para casa, a gente fica encantada. Mas sempre que eu vou e me dá vontade de comprar, eu paro, olho e vejo assim, quanto que eu vou usar, né, no meu tempo, no meu dia a dia. Se toda vez eu tiver que colocar mais um utensílio para lavar depois, eu acabo não usando, então eu não compro. E o nosso tomatinho também tá pronto. Vou pegar ele aqui. E aí eu vou mostrar que ele tá borbulhando aqui. Olha só. 15 minutos, dependendo do forno de cada um. E aí agora, essa receita de hoje, ó, ele estoura. Ele fica bem cozidinho. Aí eu vou ter que tirar um pouco pra gente colocar na brusqueta. Mas ele não desmancha. Quem gosta dele mais em pedacinhos, ó, esse daqui estourou até bastante, ficou até um molinho aqui embaixo, não sei se dá pra ver, ó. Ficou até um molinho aqui, ó. Vou colocar uns aqui pra colocar em cima da brusqueta. Na verdade, eu ia fazer aqui, eu não moí. Vou moer aqui agora. A gente vem aqui com a nossa massa. Eu coloquei aqui, ó, 200 gramas de massa. Até os cachorros estão latindo. Aqui em casa, 200 gramas de massa dá tranquilo para nós aqui. E aí eu vou colocar isso aqui no forno mais 5 minutos e eu vou fazer um molhinho com um manjericão aqui que eu vou moer rapidinho aqui no pilão pra gente colocar aqui por cima, que vai ficar bem gostoso. A gente mistura aqui um pouco os tomatinhos. Pode colocar mais tomatinho, pode colocar menos, ó. Eu fiz uma porção para 2 pessoas. 200 gramas de massa crua. Ah, quantas gramas que é por pessoa? Normalmente você coloca, vou colocar a mussarela aqui, você coloca de 100 a 150 gramas por pessoa, se for só massa, tá? Se a pessoa come mais, você coloca 150 gramas. Se for alguém que come um pouquinho menos, você coloca 150. Tanto que aqui em casa é 200 para 2 pessoas. Se tiver algum acompanhamento, você calcula uns 60, 80 gramas por pessoa. Vou colocar o manjericão aqui. Oi. Acho legal que tem dias que você faz toda a sua refeição no forno. Esses dias eu estava com o almoço adiantado, tentei não usar o fogão, mas não consegui. Então, verdade. Tem dias que vai tudo pro forno. Hoje foi um dia, eu vou colocar um pouquinho no forno para fazer um molhinho, tá? E aí você coloca uns 5 minutos, se fosse queijo parmesão, a gente colocaria, deixa eu tirar aqui uma pimenta. Se fosse queijo parmesão, você joga por cima e também volta um pouquinho ao forno. Vou tirar a pimenta aqui. Hoje o almoço, como sexta-feira é dia de dar banho nos peludinhos, foi tudo ao forno. A gente fez feijão, aquele feijão que eu faço naquela panelinha, de vez em quando. E foi... Ah, e eu fiz uma farofa no forno. Não sei se você viu outro dia, eu tirei umas couve lá do pé, coloquei dentro daquela travessinha que vai ao forno, coloquei um monte de temperinho também. Piquei bem, deixei 10, 15 minutinhos no forno. E aí quando eu tirei, coloquei uma farofa temperada que eu tinha ali já, uma farinha. Fica uma delícia. Vai tudo pro forno às vezes. Bem isso. É que a gente vai pegando o hábito. Vou deixar um pouquinho ligado, vou baixar, porque tá o pão ali que eu quero um pouquinho mais torradinho. A gente falou que tá progredindo. Legal. É que conforme a gente vai cozinhando mais, aí eu coloco um pouco de azeite. Quem gosta de alho pode colocar alho. Eu não gosto muito de colocar o alho cru, porque
eu coloco só um pouquinho de azeite, um pouquinho de sal. Não vou colocar pimenta, porque eu deixei um restinho que estava aqui dentro. E também não coloquei muito sal e muita pimenta, porque a massa já está temperada. Dou uma maceradinha aqui. E aí a gente coloca mais azeite. E aí faz um molhinho. Fica tipo um molhinho pesto, tá? Só que eu faço uma quantidade menor. Que aí fica bem gostoso pra gente colocar em cima da massa. Ficou uma folha inteira, não tem problema. Prontinho. Agora eu só vou pegar, tirar o pão e aí a gente serve a massa também. Tirar essas coisas daqui. Oi. Alguém tem alguma dúvida da receita? Porque eu vou fazendo aqui e aí, quente, não vou nem falando. Eu acho que é simples, mas às vezes alguém que não cozinha todo dia aí, a receita às vezes não é tão simples assim. Ó, aí ficou crocantezinho aqui ao redor. O alho eu gosto amassado porque aí ele não fica tão forte e ele fica aqui na travessinha. Minha filha aprendendo essa delícia. Filhada. Ah, legal. Minha próxima aquisição será um pilão. Esse pilão é maravilhoso. Deixa eu só pegar aqui. Aqui estamos com a massa. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, então, ó, a massa tá pronta. Vou vir aqui com esse molhinho pesto para dar mais uma temperadinha. Poderia ter misturado antes também, tá? Mas é porque a pessoa aqui ficou falando e esqueceu. A receita é rápida, mas aí depois... A brusqueta. Eu venho aqui. E aí você pode colocar um queijo parmesão embaixo, ou eu vou colocar, no caso, só vou colocar a mussarela de búfala aqui em cima. Acho que eu separei pouco tomatinho. E aí, como o tomatinho tá bem cozido aqui, ó, dá pra você vir aqui, ó, e dar uma esmagadinha assim, ó, que aí vai sair bem o molhinho dele, ó. Isso aqui fica uma delícia. Outra aqui. Aí a gente fica aqui salivando. Vem aqui, coloca esse molhinho também. Não sobrou o outro molhinho aqui. A gente vem aqui, coloca uma mussarela de búfala. Aí, se quiser voltar ao forno mais um pouquinho, dá pra gente voltar. Dá até pra gente voltar se quiser, enquanto que eu provo a massa. E aí, vou colocar um manjericão aqui. Coloca umas folhas grandes. Se você gosta picadinha a folha, você pode picar. Mas o manjericão é legal, assim, bem fresco. Hoje foi 2 em 1. Hoje foi 2 em 1, ó. Não estava previsto, mas você pode vir aqui e dar uma. E aí? Então, essa foi minha receitinha de hoje. Vou provar, ver se faltou alguma coisa. Salivando aqui também, Dani. E é muito simples, né? Então, você pode fazer com a massa que você tiver aí na sua casa, né? A ideia do tomatinho. Depois vocês deem uma olhadinha lá no feed para ver a foto onde eu fiz ele para petiscar como uma entradinha. Mas é super simples. Você pega tipo um prato bonito, um prato de risoto, coloca todos os mussarela de búfala inteirinho ali no centro mesmo, pega esse tomatinho, joga em cima quente e aí você pega umas torradinhas, pode fazer esse pesto também e jogar por cima. Vocês não têm ideia como fica. Deixa eu pegar um
prato, porque eu vou provar aqui, né? Senão vocês vão falar assim, poxa, mas nem provou aqui. Deixa eu pegar aqui. Vamos provar. E o molhinho fica lá embaixo, ó. Aí quem quiser, vou pegar aqui. Ó, fica um molhinho lá embaixo ainda, ó. Ai. Pode jogar mais azeite se quiser. Acho que não precisa. Vou colocar aqui só um pouquinho. E aí, se você pegar uma massa melhor também, qual que é a vantagem? Você pode levar isso aqui ao forno. Tipo, agora eu posso dar uma organizada aqui na minha cozinha. E depois eu coloco no forno e será a minha janta de hoje. Agora, se não for uma massa que não é muito legal, ela acaba desmanchando, ela absorve todo o molho e a consistência não fica legal. Vou pegar aqui. O tomatinho fica quente, né? Então, vamos devagar. Se quiser colocar mais queijo parmesão em cima, também pode. Gente, de verdade, vocês gostam de massa? Fica perfeito. E esse manjericão moidinho com azeite fica incrível. Fica muito bom. E é muito simples. É muito simplesinho de fazer. Faço. Eu vou cortar um pedacinho da brusqueta aqui. Vou pegar uma faca menor aqui. Vamos ver se dá pra mim cortar, pra ver que tá crocante. Ó. Cuidar pra não fazer. Ela já deu uma esfriada. Como que vai fazer? Vamos fazer, façam, gente, fica muito bom. Deixa eu provar aqui a brusqueta. Quem gosta de pimenta, pode jogar mais uma pimentinha aqui. Aquele molhinho que eu fiz ali, aqui em cima também, faltou ele. E você pode colocar mais azeite. Não vou colocar porque já tinha bastante azeite no tomatinho e também o pãozinho. Vou começar esse pedacinho, gente. Muito bom. O que vocês acharam? Além de quem vai fazer, a Gorete vai fazer. Faz, Gorete, depois me conta. Judiou de nós, Danessa. Tem tomatinho em casa? Ah, gente, ó, não tem tomatinho em casa. Faz com tomate normal também para colocar na massa. Já fiz também, tá? Você pica ele em pedaços um pouquinho maiores, faz a mesma coisa. Claro, não fica o tomatinho inteiro, bonitinho, mas dá para fazer. Na emergência, faz. Eu já fiz. Para colocar na massa, eu já fiz. Faz a mesma coisa. Fica gostoso também, tá? Dani, excelente. Imagina, Darlene. Importante, a ideia é compartilhar, porque assim, ó, às vezes a gente não tem ideia do que fazer, tem as coisas em casa e é uma coisa super simples, tá? Então, assim, a ideia é compartilhar, porque eu mesma às vezes vou dar uma fuçada na internet, eu vejo as receitas dos outros também, e às vezes não precisa nem fazer da mesma forma, né? Porque a gente abre a geladeira e já tem outras coisas, às vezes. Igual eu falei, não tem tomatinho, já usa outro tomate. Mas vendo, às vezes a gente pensa em outras coisas. Abre a geladeira e não faz a receita que eu fiz, mas descobre outros ingredientes e faz uma receita nova também. Aí o João está pedindo para mim lembrar aqui. Hoje os cachorros estão a mil aqui, estão latindo, tá? Lá no nosso canal já tem bastante receita também, tem uns 50 e poucos vídeos lá com umas receitinhas também todas fáceis, bem simplesinha de fazer. Às vezes dão uma espiada lá. Se inscrevam,
Toda sexta-feira tem vídeo novo lá. Eu não vou conseguir dar essa outra mordida aqui, porque eu tô aqui falando. Toda sexta-feira tem vídeo novo lá com receita. A gente sempre tenta colocar receita simples, fácil. Tomate, queijo e manjericão não é só na pizza. Não é só na pizza, Daniessa. Nada cozinha, mas antes dá uma passadinha aqui nesse perfil para me inspirar. Obrigada, Thaís. Ajuda a divulgar o perfil. Ajuda a divulgar lá. Divulga as nossas lives a cada 15 dias. Deixa gravada para quem não pode vir hoje. A gente vai gravar, tá? Vai ficar gravada lá. Parece ótimo. Fica uma delícia, Laís. Então, faltam 10 minutos. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida, algum ingrediente aí da geladeira de vocês que está sobrando e vocês não estão conseguindo utilizar? Aí o Jonas está me lembrando aqui que o vinho estava aqui e eu não servi o vinho. É que sempre, todos os dias é um dia especial. Se você for para a cozinha, às vezes abre um vinho, toma uma tacinha de vinho ali junto, vai degustando. Quem estiver cozinhando com você também já vai degustando a taça de vinho, que às vezes a gente só abre a taça de vinho quando é para sentar, na mesa. Ou qualquer coisa que você gosta de degustar. A gente não precisa tomar a garrafa inteira, né? Mas dá uma degustada. Sente o sabor, sente o cheiro, sente o aroma. E pra gente celebrar a vida todo dia, né? Beijos, Mirna. Vinho com massa, vinho com brusqueta, fica perfeito. Vinho com aquele... Vou colocar ali no stories depois a fotinho lá da mussarela de búfala com tomatinho em cima, se alguém quiser fazer. Também com vinho fica perfeito, e umas torradinhas. Vinho sempre cai bem, né? Então, gente, acho que é isso. Se ninguém tiver mais perguntas, dicas, essa foi a nossa receita de hoje. Obrigada por todos vocês que estão sempre aqui acompanhando, que compartilham as experiências de vocês também comigo lá no direct, que mandam mensagens, que estão aqui, que ajudam a divulgar. Eu tô aqui porque vocês estão aí, e aí juntos a gente consegue fazer sempre mais receitas, e aí um vai dando ideias pro outro. Vocês me inspiram. Espero que eu ajude a inspirar vocês também de vez em quando, e juntos a gente cada vez come mais comida de verdade, com ingredientes de verdade, com sabor de verdade, até mesmo nos temperos, que seja estévia ou que seja caldo quinó de verdade, gente. Então, beijo, gente. Obrigada, Daniessa, Mirna, Gorete, Laís, Thaís, Dani, Amanda, Lucas, que teve aí, não sei se ainda tá. Obrigada a todos que tiverem aí um lindo final de semana. Beijão. Até a próxima live.